Obrigado, Gi. Obrigado a todos pela presença. Uma alegria sempre. Uma satisfação poder estar aqui de novo. Trazer um pouquinho das reflexões que nós preparamos. Quando eu digo nós é porque a gente não trabalha sozinho na construção de um estudo, de uma reflexão, né? E esse tema, ao contrário dos outros temas que eu trabalhei já aqui, onde eu parti do título para a construção da reflexão, esse foi o contrário. Uma bela noite, acordei 4 horas da manhã e não consegui dormir mais e fiquei discursando comigo mesmo, e discursando, aí chegou de manhã, eu falei assim, quer saber, eu vou botar no papel isso aí antes que eu esqueça. E escrevi, e esse título eu só fui conseguir encaixar depois de já ter feito toda a construção aqui do raciocínio. Espero conseguir levar uma boa mensagem para todos nós. Porque, infelizmente ainda, hoje a gente vive uma cultura do eu não levo desaforo para casa. Ainda temos muito disso. Então a gente escuta muito isso. Eu não levo desaforo para casa. Ou falo mesmo porque eu não sou obrigado. Eu escuto muito isso. Pronto, falei. Né? Em outros tempos as frases eram outras, mas eram no mesmo sentido. Que era: a honra se lava com sangue, olho por olho, dente por dente, bateu, levou, né? E veja, quando eu penso assim, eu não vou levar esse desaforo para casa e respondo a ofensa com outra ofensa, significa que eu já levei o desaforo para casa. Porque de que casa nós estamos falando? Da nossa casa material? De tijolo? Os desatentos e que interpretam as coisas literalmente podem até pensar que sim, né? Vou levar o desaforo lá para minha casa. Então eu não levo o desaforo para casa e respondo a ofensa com outra ofensa. Mas certamente a casa para a qual levamos o desaforo é outra. Então quando eu me retiro daquela situação de conflito, após ofender e ser ofendido, aonde quer que eu vá, fisicamente, estarei levando comigo tudo aquilo que eu vivi. E por quê? Porque essa casa que a gente leva ao desaforo, essa casa que a gente carrega essa ofensa, é a nossa casa interior, a nossa casa mental, a nossa casa psíquica, do coração, ou qualquer nome que se queira dar. Para onde a gente vai carregar junto. Tem até um meme que diz assim: eu até tento fugir de mim mesmo, mas onde quer que eu vou, eu tô. E aí, não tem como você se desvincular. Ou como eu costumo dizer por aí, às vezes nas palestras, que a gente já bebeu daquele veneno, por isso a gente carrega com a gente. Ou eu já engoli aquele caco de vidro e a cada movimento ele me corta um pouquinho e eu sinto aquela dor. Não é? Então, gente, pegando o gancho por esse viés da alimentação, se eu me alimento de lixo, o que eu vou entregar de volta para o mundo? Né? O que será que eu vou devolver para o mundo, se não mais do mesmo? Então a gente sai por aí, fazendo uma analogia, a gente sai por aí igual o caminhão do lixo. A gente coleta o lixo dos vizinhos, a gente coleta o lixo no ambiente de trabalho, a gente coleta o lixo das relações afetivas, a gente coleta o lixo da TV, da internet, não é verdade? Mas acontece que o caminhão de lixo, quando ele está saturado, o que ele faz? Ele se retira para um local afastado e bota tudo para fora.
Ou seja, igual pegar o saquinho no avião e colocar tudo para fora. Então, o caminhão ele vai lá e se cura. E nós? O que a gente faz? A gente continua a se encher de lixo muitas vezes. E sabe por que a gente se enche de lixo? Porque a gente prende o nosso olhar somente no lixo. Eu estou usando figurativamente ou metaforicamente essa questão do lixo para explicar que a gente tem um hábito de olhar muito mais os lados negativos das situações do que os lados positivos de cada situação, por mais ruim que a situação seja. E quando a gente passa a fazer isso, nós passamos a olhar o outro com os olhos da nossa própria necessidade. E quando eu olho para o outro com os olhos da minha necessidade, qual é o nome disso? Egoísmo. E por que é egoísmo? Porque o outro tem que fazer as coisas do jeito que eu quero, o outro tem que pensar do jeito que eu penso, o outro tem que reagir do jeito que eu reagiria. Será que teremos problema quando a gente cria essa expectativa? Claro, com certeza, não é? Joana de Ângeles disse para o Divaldo Franco, aqueles que assistiram o filme talvez se lembrem dessa cena, com outras palavras, mas ela diz que mais ou menos assim, que para ele assim, Divaldo, ao final dessa jornada, você vai entender que a tua batalha nunca foi contra o outro, foi sempre você contra você mesmo. E é uma grande verdade isso. Mas na construção dessa reflexão, a gente se permite complementar o raciocínio da Joana. Porque, como a gente interpreta muito literalmente ainda muita coisa, nós não precisamos esperar o final da jornada para entender isso. Para entender que a batalha nunca é contra o outro, é contra nós mesmos. Isso é para já, não é no final da jornada, isso é para agora. Então, o perdoar para ser perdoado, não julgar para não ser julgado, fazer aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse, não é para depois, é para agora, é para praticarmos agora. Porque assim, o mundo está em transição. Então a gente ainda vê muita guerra, a gente vê violências extremas, a gente vê corrupção. E aí o que a gente está fazendo? A gente está esperando tudo isso passar para depois pensarmos em sermos melhores? A transformação que eu desejo ver no mundo não começa no outro. A transformação que eu desejo ver no mundo não começa no meu governante, não começa no prefeito, não começa no vereador, não começa no presidente da República, não está no líder religioso, não está no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, no meu patrão. Não está no marido, não está na esposa, não está no vizinho. Onde é que está então? A mudança que eu quero ver no mundo começa em mim mesmo. E já já vocês vão entender o porquê dessa frase. Porque de nada adianta também eu reclamar da corrupção na política, por exemplo, se eu não devolvo o troco que me deram a mais. E além de não devolver o troco, ainda saio contando para os amigos a vantagem que eu tive.
Olha, me devolveram errado o troco. De nada adianta eu reclamar que a cidade está suja se eu jogo meu papel de bala pela janela do carro, uma bituca do meu cigarro. De nada adianta eu reclamar que a cidade está suja se eu passo por uma simples garrafa PET jogada na calçada e não sou capaz de pegar essa garrafa PET e depositar num local adequado sem pensar quem foi o mal educado que jogou essa garrafa PET aqui, essa sujeira aqui. O que lhe custa pegar essa garrafa e colocar ali, pronto, está resolvido o problema. Mas aí, muitas vezes a gente acha ruim quando vem a psicologia e fala que aquilo que nos incomoda no outro é porque a gente ainda tem, porque ainda temos em nós, né? Aí vem a psicologia, vem as psicólogas e fala assim, te doendo é porque tem disso em você. Poxa vida. Quer ver uma coisa? Nossa, fulano cai tão fácil nas provocações dos outros, não tem paciência. Perde as estribeiras e já sai logo empenando a carroça. Eita, rapaz sem paciência. Mas quando alguém me provoca, pronto, eu já mando e procurar o que fazer, já mando para aqueles lugares figurados. Por que eu faço isso? Porque eu sou do tipo de que não levo desaforo para casa. Quer mais uma? Nossos melindres. Quando eu sou melindroso, o melindre do outro me incomoda. Quer ver uma situação corriqueira? Por vezes a gente reclama assim: nossa, tal pessoa é grossa, hein? Olha o jeito que ela fala com a gente. Eu, hein? Pessoa grossa, não é? Mal educada. Aff. Mas na sequência, se alguém reclama isso da gente, o que a gente pensa normalmente? Ai, meu Deus. A pessoa é cheia de melindre, de mimimi. Eu não posso falar nada que se ofende. Esse é meu jeito de falar e pronto. Não é? Meu jeito de fazer as coisas, a pessoa não entende. Ué, como assim? Então, a gente precisa urgentemente abandonar esses nossos melindres. E sabe por quê? Se a gente está num mundo em transição, significa que tudo é temporário. Dura o tempo que durar, vai acabar ou vai se modificar, vai se transformar. E é para isso que nós estamos aqui, para nos transformarmos. Porque outras situações que nós caímos facilmente em melindre é, por exemplo, vou pegar aqui como exemplo o nosso trabalho. Daqui a alguns anos, talvez alguém diga assim: nossa, que legal, o Júnior está tanto tempo no espiritismo, olha que legal, bacana, está trabalhando, está atendendo e tudo, está coordenando. Mas o Júnior precisa ter consciência de que em algum momento chegará novas pessoas e que vão desenvolver as mesmas atividades de uma outra maneira, possivelmente até melhor do que o Júnior. E aí eu tenho que me esforçar para não me incomodar com isso. Eu tenho que comemorar, porque significa que o Espiritismo estará expandindo, novas pessoas estarão chegando, novas formas de acolhimento, de atitude, de coordenação, de gestão, de condução. Seguindo, é claro, os princípios doutrinários, porque isso não muda. Quem sabe veremos a Luísa, quem sabe veremos o Vitor, da Patrícia, o Giancarlo, o Heron, meu filho.
Quem sabe veremos o Alessandro. Não, o Alessandro já é macaco velho de espírito, né? Mas a Giovana, quem sabe? Se o Kleber tivesse aqui, eu já ia perguntar para ele qual dos 5 filhos que ele... Mas brincadeiras à parte, veremos novas pessoas dando a sua parcela de contribuição para a evolução da humanidade e cada um à sua maneira. Então a gente precisa olhar para aquele nosso pensamento assim: eu não suporto mais esse tipo de comportamento de tal pessoa, eu estou cansado desse tipo de coisa, é por isso que eu me afasto, para mim deu. E por que isso? O que será que a gente não quer mais ver? Olhar para o problema e fingir que ele não existe? Ou admitir que isso te incomoda porque existe disso dentro de você? Aí lá vem a psicologia de novo. Falar. Vem as psicólogas falar pra gente: você tá te incomodando é porque tem disso em você, dá uma olhada pra isso. Muito bem, porque são duas opções que resolvem momentaneamente, mas que depois podem vir muito maiores. Porque todas essas situações que eu fui colocando aqui, que fomos, colocando aqui, são as provas para vencer em nós mesmos essas coisas. Quando acontecem ao nosso redor, não é por acaso, é para entendermos que precisamos melhorar naquilo. Senão a gente continua se alimentando de uma salada de 3 elementos. Olha que salada maravilhosa. Composta de 3 elementos: orgulho, egoísmo e vaidade. As chamadas chagas da humanidade. E é impressionante como a gente faz tudo isso sem se dar conta. Nós nos tornamos especialistas PhD. Eu não sei o que vem depois do PhD, dessas especialização, tudo. Mas a gente se torna especialista em criar justificativa para o mal proceder. Quer ver alguns exemplos? A gula. Eu sei que essa comida não vai me fazer bem. Eu sei. Mas puxa vida, né? Eu mereço cometer uma extravagânciazinha de vez em quando. Depois eu tomo um remedinho pro estômago, né, Hermes? E tá tudo certo. Ou ainda, depois eu fico 1 hora a mais na esteira da academia. 5 minutos a mais na esteira, já tá bufando de raiva, já abandono. Quer outro exemplo? O cigarro. Esse é um exemplo de dentro da minha família. Meu pai dizia que o cigarro era um baita companheirão. Quando ele estava estressado, aí acendia o cigarro. Aí vou refletir, vou pensar, vou me acalmar. O companheirão é o cigarro. Olha que beleza de companheiro. Bebida. Quantas vezes eu mesmo já disse: é tão bom reunir os amigos no final de semana. Criamos um ambiente tão gostoso, mas tudo movido a bebida. Parece que acabou a bebida, acabou a amizade. E a gente trabalha feito uns loucos a semana toda, merecemos dar uma relaxada, né? Somos filhos de Deus. Olha quanta justificativa bonita para o mal proceder. Então a gente se tornou especialista em criarmos justificativas, ou para o mal proceder, ou para o não fazer aquilo que precisa ser feito. A gente é mestre em criar justificativas. Mas como é que a gente vai praticar a solução de tudo isso? Nossa, Júnior, acabou as broncas. Foi quase 4 páginas só dando bronca. E antes de eu trazer e compartilhar essa bronca com vocês, é porque eu levei todas elas. Né, Ivone? A gente que prepara, a gente apanha primeiro.
E vejam que são problemáticas que nós mesmos criamos. E a gente vai começar agora a refletir sobre as soluções, começando por um paradoxo muito legal. Dissemos lá no comecinho aqui da palestra sobre sermos do tipo eu não levo desaforo para casa. Sou do tipo que não levo desaforo para casa. Muito bem. E não é mesmo para você levar o desaforo para casa. Ué, como assim? Aí está o paradoxo. Não é mesmo para você levar o desaforo para casa. Eu explico. Normalmente olhamos esse desaforo, essa ofensa, ou seja, como algo que devemos rebater. Devolver essa ofensa com outra ofensa. É o que costumamos fazer quando somos desse tipo, de não levo desaforo para casa. E assim a gente justifica essa autoclassificação, né? Sou do tipo que não levo desaforo para casa. Então, por quê? Porque eu rebato a ofensa com outra ofensa. Eu rebato uma provocação com outra provocação. Mas o paradoxo está em justamente não levar o desaforo para casa. Como? Perdoando. Perdoando. Ou, quando possível, não nos ofendendo. Não bebendo daquele veneno. Então, a gente pode sim ser do tipo que não leva o desaforo para casa. Porque você não se ofendeu. Ou você perdoou. Então, a partir daqui, a gente vai começar, além de falar dessas soluções, de fundamentar tudo isso. Porque quando falamos de ofensa, precisamos e podemos pensar em perdão e indulgência. Então, lá no perdoar 70 vezes, 7 vezes, relatado por Mateus no capítulo 18, versículo 22, significa 70 vezes, 7 vezes, significa que não tem limite para isso. Porque se a gente for fazer essa conta literalmente, significa que a cada 7 vezes conta uma vez. 70 vezes. É como o instrutor da academia que fala para você assim, você vai fazer esse exercício 3 séries de 10. Ou seja, a cada 10 repetições, conta uma. Você vai fazer isso por 3 vezes. Então, a cada 7 perdões, da mesma ofensa, da mesma repetição, conta um. E eu tenho que fazer isso quantas vezes? 70. Se a gente for fazer essa conta literal. Olha que maravilha. Que baita conselho de Jesus. 70 vezes 7 vezes. Ou seja, não tem limite. É para fazer isso sempre. Tá, então tá bom. Então agora eu vou começar a perdoar. Mas e as minhas faltas? E as minhas? Eu serei também perdoado? E agora eu vou começar a perdoar, né? E como eu serei perdoado? Isso só depende de você. Júnior, como assim? Olha que coisa. Na oração que Jesus nos ensinou, tem uma condição explícita. Explícita. Não está nem subentendida, está explícita, colocada ao pedirmos perdão. E nós muitas vezes ignoramos, apesar de estar explícita. Quer ver? Perdoai as nossas ofensas, aí vem a condição. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está explícito. Então eu quero perdão, mas não quero perdoar? Não está incoerente? Um famoso locutor esportivo perguntaria assim diante dessa incoerência: pode isso, Arnaldo? E o que o Arnaldo diz?
A regra é clara. Receberás o perdão na medida em que você perdoar. Não é o Júnior que está falando, foi Jesus. Simples assim? Simples assim. Na teoria, simples assim. E na prática? Ah, prática. Tem a prática, professor Ivone. Como diz minha mãe, também professora, a prática se adquire com a prática. Sabe as palavras da mãezinha. Muito bem. Então, entrando nesse contexto da prática, nós já entendemos, debatemos sobre esses ensinamentos todos, né? Participamos dos estudos, a gente vem na palestra, mas e quando que a gente vai começar a praticar? Nós não somos cristãos somente durante a palestra, somente nos momentos de estudo. Não somos cristãos somente enquanto estamos na missa, no culto. Somos cristãos 24 horas por dia. Mas e a prova de que a gente aprendeu a lição? Está lá fora. Está nas relações com o próximo. Está na relação com o grupo. Está na relação com a família. Está na relação com os amigos, com o colega de trabalho, com o patrão, com o empregado. É ali que você vai praticar o perdoar para ser perdoado. O não julgar para não ser julgado. A fazer aos outros aquilo que gostaria que te fizesse. Tá, Júnior, entendi. Mas então por onde que eu começo? Vamos lá. Tem 3 passos. Primeiro, a prece. A primeira coisa é a prece. O tempo todo. O quanto você puder. O quanto sentir-se bem e a sua necessidade. Ah, beleza, entendi. Então a prece é a primeira. E a segunda? A prece. E a terceira então, Júnior? A prece. Orar faz bem. E a quarta? Não, tô brincando. Mas então quer dizer que é só orar e pronto? Claro que não. Lembra-se da prática que se adquire com a prática? Tá, mas então o que isso tem a ver com a prece? Por que a prece vai resolver? Com a prece você estará fazendo uma elevação do seu pensamento. Foi a primeira coisa que a Ivone nos conduziu na prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Você estará chegando no mais alto, a Deus, a Jesus, ao seu anjo da guarda. E esse pessoal, perdão da palavra, perto de você, automaticamente você muda o seu padrão vibratório. Então o que você vai atrair para perto de você? Coisas boas. Significa então, Júnior, que em algum momento ninguém mais vai me ofender? Tipo assim, agora eu vou passar a orar. Ninguém mais vai me ofender? Vai chegar esse momento? Será? Será, meu Deus? A resposta é sim e não. Olha, outro paradoxo. Ah, Júnior, eu não aguento. Vamos lá. Quando a gente muda nosso padrão vibratório, quando a gente aprender a buscar em si mesmo as soluções e não no outro, quando a gente entender que aquele que nos ofende é quem mais precisa de ajuda, aí a gente estará começando a assimilar as respostas sim e não para essa pergunta. Porque a resposta não significa que é porque as situações que tentarão a ofensa ainda vão ocorrer muito. A ofensa contra nós ainda vão ocorrer muitas situações, mas você não mais as enxergará da mesma maneira.
Aí a resposta passa a ser sim. Porque você entendeu que aquele que está te ofendendo ou tentando te ofender é quem mais precisa de ajuda nessa relação. E aí, entendendo isso, a gente começa a entender o que Jesus quis dizer com o oferecer a outra face. Chegamos no tema da palestra. Eita! Oferecer a outra face. Isso está relatado em 2 momentos na Bíblia. Mateus relatou no capítulo 5, versículo 39, e Lucas no capítulo 6, versículo 29. Tá, Júnior, mas como saber qual é a outra face das situações? Como que eu vou saber disso? Eu não sei fazer isso, sabe sim. Todos vocês sabem. Já eu vou provar para vocês que vocês sabem identificar qual é a outra face das situações. Mas antes da gente falar disso, eu vou abrir um parênteses aqui para fundamentar algumas dessas situações que nós colocamos. Quando falamos lá atrás de orgulho e vaidade, né, questão de honra, Livro dos Espíritos, 3ª parte, trata sobre as leis morais. A questão 759, Kardec pergunta assim aos espíritos: que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Ou seja, que valor tem isso? Ponto de honra. Não, esse cara feriu a minha honra. Agora eu estou num duelo aqui, numa batalha. Olha a resposta dos espíritos: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Aí Kardec insiste e faz a 759A, porque essa questão da honra que muita humanidade viveu, principalmente lá da época de Jesus para cá, tinha muito isso da questão de ferir a honra e da questão da covardia. E aí Kardec pergunta: mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, empenhei minha honra, e em que uma recusa seria covardia? Kardec pergunta isso. Ele vai construindo esse raciocínio nessas questões da lei moral, das leis morais. E aí os espíritos respondem então sobre essa questão da covardia. Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Tá, mas olha a sequência dessa resposta. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando nem se deixando matar que repararão agravos. Ou seja, fulano feriu a minha honra, eu vou lá, vou matar. Eu estou reparando um agravo ali? Não, eu estou piorando a situação, a minha situação. Então, Kardec, na sequência dessa resposta, ele faz uma observação belíssima nessa questão 759. Kardec diz assim: há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta, ou seja, você admitir que errou, ou em perdoar se de seu lado esteja a razão. Então, se eu estou com a razão, eu perdoo. E qualquer que seja o caso,
em desprezar os insultos que não o podem atingir. Tudo que nós falamos até aqui sobre você perdoar a ofensa, você orar, até o ponto em que você não mais vai se ofender, porque você entendeu que aquele que está tentando te ofender é quem mais precisa de ajuda. Parece que tudo foi resumido nessa questão 759 do Livro dos Espíritos. Mais um trechinho para a gente fundamentar. O egoísmo, que falamos lá atrás também. Questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Os Espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Do egoísmo deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Olha isso. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Né? Tá falando aqui. Bom, falamos também lá atrás da prece, né? Onde é que a gente fundamentou, Júnior? Por que você recomendou, então, a prece primeiro, prece segundo, prece terceiro? Tá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem o título Pedi e Obtereis. E os itens 5 a 8, ele vem tratando da eficácia da prece. Claro que do item 5 a 8 é um texto longo, eu não vou ler tudo, mas eu separei um segundo parágrafo do item 7. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 7, segundo parágrafo. Diz assim: o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, e se ele somos nós, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Explicou o porquê da prece, da eficácia da prece. Quando a gente eleva nosso pensamento, a gente muda o nosso padrão vibratório. Então a turma do bem vai nos sugerir os bons conselhos, e que muitos dão o nome de intuição. Tipo aquele insight bom. Segue o conselho, é algo bom. E assim nós nos tiramos das dificuldades por si mesmos. Olha que maravilha. Então, quando eu falei lá das provas que estão no dia a dia e fazendo a prece, traremos coisas boas para o nosso lado, é isso. E na sequência desse texto diz assim: ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com a máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho,
sem fazer uso das faculdades que possui. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Aí a gente leva um puxãozinho de orelha ainda aqui no final. Porque a gente pede para Deus, Deus faz um milagre aí. Ele já te está dando todas as condições para você resolver, usando as faculdades que Deus te deu. Então, lembrando outro bate-papo nosso aqui, quando eu falei assim, quando você pede para Deus paciência, o que você acha que vai parar a transportadora ali, te entregar o pacote de paciência? Ó, tá aqui uma dose diária, vai te colocar a paciência ele já te deu, vai te colocar em condições de exercitá-la. Aí vem o vizinho com a furadeira, aí vem o vizinho com o som alto. Hoje não foi diferente não, foi 7h30 da manhã também. Mas beleza, para concluirmos então a questão da outra face, agora a gente retoma a questão da outra face para a gente concluir a nossa reflexão dessa noite. Então, Júnior, eu não sei qual é as outras... identificar a outra face das situações. Agora vocês vão ver como é que vocês sabem. Eu acredito que a grande maioria aqui provém da escola católica. E lá muito foi divulgado uma oração maravilhosa que inclusive virou música. E o primeiro trecho dela diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Famosa oração de São Francisco. E já nesse primeiro trecho, ele nos mostra qual é a outra face de todas as situações. São Francisco, muito obrigado. E a gente entendendo isso e praticando isso, essa outra face, a gente estará atendendo a primeira frase da oração dele: fazei de mim um instrumento de vossa paz, Senhor. E é essa paz que eu desejo para todos vocês. Queridos amigos, muito obrigado pela paciência, pelos seus ouvidos caridosos, por estarem aqui. Fiquemos em paz.